que eu decidi largar a profissão social media? Para quem não me conhece, eu me chamo Nicole Coimbra, eu sou engenheira de produção, me especializando em neurociência, consumo e marketing, e hoje eu atuo como mentora de produtos digitais. E hoje, inclusive uma coisa que é muito legal dessa construção que eu fiz, ninguém chega no meu direct me perguntando se eu sou social media. E essa construção, essa mudança aconteceu simplesmente do ano passado pra cá, ou seja, no período de literalmente um ano, eu consegui me desassociar totalmente e fazer essa transição. E eu vou te contar aqui nesse vídeo um pouco de como foi essa transição, por que eu decidi largar a profissão, como que eu fiz isso e como tu pode fazer isso se é o teu caso também. Eu comecei em 2020, com 18 anos para 19, e eu sempre gostei de redes sociais e eu tinha uma aptidão com aquilo, então foi algo que surgiu muito naturalmente como uma oportunidade, porque nessa época que era a pandemia, a gente, como eu trabalhava CLT como recepcionista, a gente estava em escala e tudo mais, e eu tinha muito tempo livre dentro de casa nas semanas em que eu não estava de escala, então eu comecei a aprender sobre isso e criar conteúdo no meu Instagram pessoal sobre edição criativa, foto, coisa de viagem, que eu não tinha tanta coisa, porque eu não tinha viajado tanto até então e a gente estava em pandemia. Mas eu comecei criando conteúdo para mim mesma no meu perfil, surgiu uma oportunidade de ser social media e eu pensei, legal, eu gostei dessa ideia de fazer naquele momento uma renda extra e tudo mais. E eu também gostei muito, né, conforme eu fui atuando nesse mercado, da liberdade que eu tinha de poder ser eu mesma, da questão dos horários, de fazer algo que me motivava mais do que aquilo que eu estava fazendo no momento. Mas até nessa questão, eu tenho muito a tendência de. E por isso que naquele momento, quando eu entrei no CLT, para contextualizar, eu entrei no CLT com 16 anos, tá? Com 16 anos, tinha recém me formado no ensino médio, eu me formei no ensino médio sim mais cedo. E no início era muito legal, porque era uma coisa nova. E eu achava coisas pra fazer e me motivar. Então, por exemplo, eu inventei 1000 modas lá dentro. Eu criei arquivos novos, eu criei planilhas, Word com todo o passo a passo de treinamento da minha função que eu fazia ali dentro. Eu organizei várias coisas, vários arquivos, várias gavetas. Eu fiz muita coisa, só que chegou um ponto, um momento, em que eu só precisava manter aquilo que eu tinha criado de padrões, enfim, tudo que eu tinha estruturado, e se tornou um pouco chato e repetitivo. E eu tenho essa tendência que eu entendi ao longo do tempo, de me entediar com um trabalho muito repetitivo e operacional. Então, nesse momento da pandemia, eu já estava me entediando um pouco, porque eu estava há 2 anos já naquele trabalho. Mas, enfim, né, segui e eu continuava indo fazer aquele trabalho e tudo mais, eu tinha escala, continuei no CLT. E depois de 2 anos, em 2022, quando eu já tava com 20 para 21 anos, 20 para 21 anos, eu saí no início do ano, eu saí do CLT, eu consegui de fato ter um faturamento ali, uma renda mensal que sobrepusesse o que eu ganhava na CLT e ainda pagasse a minha faculdade, porque na CLT eu tinha um desconto na faculdade de 80%. Então aquilo para mim foi de fato a realização de um sonho, assim, eu poder sair de um emprego que quando eu entrei já era um sonho, porque era um salário mais alto que a média brasileira, principalmente contando que era o meu primeiro emprego, contando que eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, considerando que era num ambiente muito legal, eu amava o pessoal que trabalhava comigo, era todo mundo muito querido, assim, era muito leve, não era aquele ambiente, assim, tóxico, sabe? Por mais que tivesse seus problemas, não era um ambiente ruim de se trabalhar. E eu ainda tinha desconto na faculdade, então se a gente fosse somar tudo que eu recebi de salário, mais os benefícios, dava em média de 5 mil reais. Eu não lembro quanto que eu faturava na época, mas superava esse valor, até porque foi por isso que eu decidi
sair da CLT. E a verdade é que eu criei o meu perfil e tudo mais de social media depois de um tempo atuando como, mas eu não defini um objetivo de fato e eu nunca tive nenhum objetivo de prospectar clientes por lá e nem de me posicionar de alguma forma específica, sabe? Eu só criei o perfil, comecei a criar conteúdo e tipo, vamos ver no que vai dar. E eu até divulguei o social media no início do meu perfil, mas não foi algo com que eu consegui atrair clientes, prospectar clientes por ali, não foi algo que aconteceu. Todos os meus clientes de social media, eles vieram de indicação e de um formato de parceria. Então, o perfil ele nunca foi, de fato, teve esse objetivo de uma forma focada. Mas logo em seguida eu já tirei o nome social media e já não queria mais trazer isso, sabe? Eu não queria me colocar nessa caixinha. Então eu trabalhei de outras formas. Eu falei que eu trabalhava com estratégia de conteúdo, que eu era analista de perfil, que eu trabalhava com posicionamento de marca. Eu passei por várias fases, mas a verdade é que eu não tinha um objetivo claro com o meu perfil, com o que eu de fato queria atuar lá no inicinho. E eu era muito nova também, né? Imagina, tipo, 21 anos. E eu não tinha uma visão do que eu iria fazer no longo prazo, sabe? Enfim, gostava muito daquilo que eu fazia e tal. E no início era muito divertido, porque eu tava criando coisas novas, era uma rotina nova. Por exemplo, eu tava criando processos novos, então tava criando modelo de aprovação, tava criando guia do cliente, tava desenvolvendo todo esse método desse formato de serviço, toda a experiência do cliente. Então, já é uma coisa aí que na época eu não percebi, mas que eu gosto muito de fazer, é estruturar essas coisas, sabe? Esses detalhes. Então, no início era muito legal, porque era tudo muito novo e tudo mais, e eu realmente sempre gostei de criar conteúdo, assim, até hoje eu gosto muito de criar conteúdo pro meu perfil, e eu não me vejo delegando, pelo menos essa parte do conteúdo em si tão cedo, porque eu gosto muito. Então, no início era muito nesse sentido. E, além disso, eu me via numa posição muito amadora, mesmo profissionalizando minha entrega. E talvez sim tivesse a ver com os clientes que eu tinha, que eram de indicação, tinha uma visão diferente, que não era através do meu perfil, mas foi quando eu comecei esse movimento, assim, de mudança. E antes de eu decidir, de fato, eu já queria... eu tô olhando aqui porque eu anotei algumas coisas que eu queria falar sobre. Antes de eu decidir, de fato, não, eu não quero mais ser social media, eu decidi que eu queria ser outras coisas além de social media. Então, o primeiro motivo de eu iniciar esse movimento na minha vida foi porque eu queria muito dar consultoria, diversificar minhas fontes de renda, e isso me empolgava muito mais, dar consultoria. Essa ideia, esse formato me empolgava muito mais já do que na época me empolgava o social media, já que não eram também nichos de clientes que eu gostava e me identificava tanto para trabalhar. Eu sempre gostei muito mais de trabalhar com prestadoras de serviço, na época eu trabalhava com produto físico, então podia ter a ver com isso também, mas a consultoria já me empolgava muito mais do que o social media, então eu queria me aventurar nesse novo formato. E eu dizia, assim, várias vezes que eu não queria mais pegar novos clientes, que eu não queria mais atender como social media, mas eu continuava aceitando novos contratos. Então, por mais que eu dizia, eu não vou mais colocar nenhum cliente novo, isso já faz pelo menos uns 2, 3 anos que eu falo isso. Por mais que eu falasse isso, eu continuava aceitando novos contratos. Então, na verdade, eu tava sendo inconsistente com aquilo que eu queria. E será que eu queria tanto se eu não tava focando naquilo? É que tava muito confortável. Essa é a verdade. Tava muito confortável. O social media, ele te dá uma estabilidade muito legal, porque é um contrato mensal. Se tu faz seu trabalho direitinho, gera resultado, tem uma boa experiência do cliente, o cliente renova contigo ano após ano após ano, e é uma previsibilidade muito legal. Então, tava confortável, né? Mas eu sabia
que eu precisava sair dessa zona de conforto, e eu sou muito uma pessoa da estabilidade, então eu queria fazer isso da forma mais aos poucos possível, com menos riscos. Era isso que eu queria fazer, algo que tivesse o mínimo de riscos possível. E acabava que eu queria me arriscar tão pouco, que eu nem tava chegando perto daquilo que eu queria de fato alcançar, né? Enfim, de deixar de ser social media. Então, esse foi o segundo motivo, mas não foi um motivo forte o suficiente de, eu quero diversificar e lá. Não foi forte o suficiente. O segundo motivo foi que a minha agenda tava ficando cheia, eu já não tava dando mais conta e cada vez eu estava ficando mais desmotivada com aquilo que eu precisava fazer. Editar vídeo era uma coisa assim que, se eu sabia que eu tinha uma demanda de edição de vídeo naquele dia, o meu dia já era ruim, já, tipo assim, me enrolava, procrastinava muito tempo pra fazer o que tinha que ser feito, porque eu não estava gostando daquilo. Então, pensei, vou delegar. Chegou o momento de eu delegar e ter, né, ali uma equipe e tudo mais. Então, teve uma época em que eu tive uma pessoa para editar os vídeos, uma designer e até mesmo uma gestora para gerenciar essa equipe, essas pessoas. E eu era, né, sempre fui a pessoa que fazia cópia, estratégia e tudo mais. E a grande verdade é que eu não gostei da experiência de trabalhar com uma equipe, por menor que fosse, que era o que? 3, 4 pessoas, na época acho que tinha mais de uma designer, não me lembro. Não funcionou. Assim, eu me sinto, não sei, não é que eu não gosto de trabalhar com pessoas, mas esse modelo de negócio não deu match comigo. E eu nunca me vi, na verdade, trabalhando com uma grande equipe. E acaba que o social media, querendo ou não, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente tem uma equipe e, né, vai para o modelo de negócio de agência mais estruturado, ou seja, ou eu escalava com uma equipe, ou eu morreria afogada no operacional, sem tempo para nada, e não conseguiria escalar em número de clientes e tudo mais. Então, entendendo isso de, ok, eu não quero ter uma grande equipe, nunca foi, assim, um objetivo meu de, nossa, eu me vejo num escritório com várias pessoas. Não, eu queria ter uma equipe enxuta, que fossem pessoas que eu confiasse muito, que tivesse uma relação legal, sabe? Que não fosse um negócio em que eu precisasse ali ficar gerenciando muitas pessoas e muitas tarefas, sabe? Isso não me empolgava tanto. Então, esse foi o segundo motivo de não me identificar com o modelo de negócios que eu precisaria me tornar para ter resultados e ter resultados naquilo no longo prazo. E daí vem o terceiro motivo que tem muito a ver com isso, que é eu não tinha uma visão de futuro do cenário que eu tava. Quando eu parava para planejar o meu negócio, eu não conseguia me visualizar não só sustentando aquilo no longo prazo, mas crescendo, expandindo aquilo de alguma forma, sabe? Eu não me visualizava fazendo essa mesma coisa. Eu me sentia muito na posição de amadora, de isso não tem espaço para crescer muito mais. E até foi uma reflexão que eu tive esses dias que, nossa, quando eu tiver mais velha e eu tiver meus filhos e como é que eles vão contar com o que a mãe deles trabalha? Eu não vi os meus filhos contando que eu trabalhava como social media. Pode parecer algo muito besta, mas eram coisas que passavam pela minha cabeça e eu sabia lá no fundo que é porque eu não me identificava mais com esse modelo, não tinha essa visão de futuro. Então, se eu não tinha essa visão de futuro, por que eu ainda estava adiando uma possível mudança, né? Quanto mais a gente adia essa mudança, mais pra frente a gente joga os resultados e esse longo prazo que a gente vai construir. Porque o longo prazo, ele é feito de ações do curto prazo. Se a gente pensa, não, eu não me vejo assim no futuro, mas
eu vou resolver, né? Ai, daqui a pouco eu priorizo isso, né? Ai, é meu sonho isso, é meu objetivo, mas agora eu não vou priorizar isso. Quando que tu vai priorizar de fato? Porque quanto mais tempo tu leva pra priorizar isso, e eu levei um tempo de pelo menos uns 2 anos pra priorizar isso, eu podia estar muito mais longe, mas ao mesmo tempo eu também não me culpo muito por isso, porque eu acho que foi o tempo de amadurecimento, eu era muito nova, talvez eu não tivesse conhecimento suficiente naquela época pra fazer a transição que eu tô fazendo hoje, então, sim, eu acredito que eu fiz a transição no tempo certo, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ter tido essa visão de que quanto mais eu insisto nisso, que não tem visão de longo prazo, mas eu vou demorar pra ter resultado no que de fato é. Por exemplo, tá? Imagina que tu tá namorando com uma pessoa que tu não se vê casando com ela, enfim, construindo algo no futuro com ela. Por que tu continua namorando com essa pessoa se tu não tiver com ela no futuro? Tu só tá adiando uma dor, um sofrimento de um término e uma dor, um sofrimento de procurar um novo namorado, enfim, uma nova namorada, pra viver a zoninha de conforto, confortável, quentinha que tu tá agora. Só tá adiando esse desconforto que vai ser necessário em algum momento. Então, se esse desconforto vai ser necessário, por que adiá-lo? Quanto mais tu antecipa, mais rápido, né, nessa analogia do namoro, tu passa por essa dor do término e mais rápido também tu passa por essa fase inicial de procurar alguém e tudo mais e fazer dar certo. E a mesma coisa com o negócio. Quanto antes tu termina esse ciclo que tu tá vivendo, que tu não te vê atuando com isso no futuro, e antes tu começa uma nova era do teu negócio com algo que de fato esteja alinhado e tu queira construir, e tem essa visão de longo prazo, mais rápido essa nova era vai se consolidar. E mais rápido tu vai colher esses novos frutos. Então, o quarto motivo tem muito a ver também com essa questão de longo prazo, que é, eu não me identificava mais com essa rotina. Tinha, sim, o fato de eu estar muito desmotivada com o que eu tava fazendo, com a função do trabalho ser um pouco mais repetitivo, por mais que mude bastante e tudo mais. A gente, todo mês, cria conteúdos diferentes, como social media, todo mês tem uma estratégia nova, mas sim, ao longo do tempo, vai se tornando um pouco repetitivo. Então, o quarto motivo tinha muito a ver com a rotina. Eu me sentia na roda do rato, assim, como se estivesse na roda do rato, em que eu estava sempre devendo uma demanda, porque se eu tava planejando o mês de setembro, tá? Comecei a criar conteúdo pro mês de setembro em agosto, chegou final de agosto, ai que legal, terminei o conteúdo de setembro, mas daí eu já tenho que criar o de outubro. E assim por diante. Então, me sentia quase que enforcada, assim, afogada por demanda. E eu sou muito organizada e eu lido muito bem com prazo. Então eu sempre fiz as coisas com antecedência. Mas tinha alguns pontos que me preocupava, que era que se eu atrasasse alguma coisa um pouco, aquilo ali ia gargalar de uma forma na outra semana que eu ia ter que trabalhar que nem uma desgraçada, porque aquilo tem um prazo específico para acontecer. Porque se eu tô fazendo os conteúdos de setembro, eles têm 30 dias para serem feitos. E não pode ocorrer nenhum erro nisso, senão atrasa tudo. Então, essa angústia de parecer que eu sempre esqueci alguma coisa, de ter que conferir se o post saiu, se a legenda foi certa, começou a me fazer muito mal. Esse ciclo, assim, meio que sem fim, começou a me fazer muito mal. E não é que... E foi uma coisa que eu me culpei muitas vezes de, será que eu sou fraca? Será que eu não tive experiências ruins o suficiente pra lidar com isso de uma melhor forma? Eu fiquei pensando muito, muito, muito sobre isso. Se realmente o problema não era eu que não conseguia lidar com aquilo de uma forma melhor. Até chegar à conclusão de que se eu não preciso passar por essa pressão que não me deixa bem, por que passar? Por que eu preciso ser forte e aguentar algo que não faz bem pra mim? Porque, eu acho importante a gente ter
essa resiliência, essa força e tudo mais de conseguir aguentar isso e ser emocionalmente forte pra passar por situações que tu não se identifica, que não te fazem bem. Mas se eu tinha a opção de mudar o meu modelo de negócio e ter uma rotina mais alinhada com o que com o que realmente me motiva, com o que realmente é meu propósito, por que não? Por que não? Então, foi algo que eu entendi. E quando eu entendi isso, eu decidi mudar o meu modelo de negócios. Mas essa decisão, essa batida de martelo, ela foi feita lá em 2023 para 2024, tá? Mas de uma forma muito leve, assim. E não leve naquele sentido legal que a gente gosta. Leve, tipo assim, com uma moleza. Então, no ano passado, no caso em 2024, então, eu já comecei a fazer isso. Eu já tinha uma meta junto com a minha gestora de projetos, eu faço com acompanhamento com ela, acho que desde abril de 2024, mais ou menos, que foi quando a gente começou a trabalhar isso. Então, eu lembro até que eu fiz o meu modelo de negócios com ela e eu olhei aquilo e eu, gente, mas esse social media aqui não tá batendo. Não tá batendo. E daí eu decidi fazer essa transição de diversificar já e ter uma porcentagem do faturamento maior com consultoria e infoprodutos. Então, inicialmente, a minha meta era que consultoria e infoprodutos ocupasse uma parcela grande do meu faturamento. Em 2024, essa era a minha meta e isso era onde eu tava colocando energia. Não em zerar o social media ou deixar de ser social media, embora eu quisesse isso. Só que essa decisão de focar numa coisa, mas não zerar a outra, foi uma parte do processo, mas eu sinto que também foi um medo meu de fracassar. Um medo meu de errar e colocar essa meta e não conseguir cumprir e aí me frustrar. Então, por isso, né, hoje eu entendo que foi por isso que eu não coloquei já naquela época que eu queria zerar totalmente. Porque eu sempre falava pra Tesa, que é minha gestora, que eu queria fazer, que eu queria parar de atender como social media. Mas eu continuava aceitando novos clientes e a meta, de fato, a prioridade não era zerar o social media, a meta era ter 30%, 40% do faturamento vindo de consultoria e infoproduto. Então, eu de fato fiz isso acontecer em 2024, foi muito legal, porque foi o ano em que eu realmente atendi muita consultoria, comecei a vender meus primeiros infoprodutos, foi muito gostoso, assim. Mas tinha um grande gargalo, que era que as pessoas me contratavam em serviços, né, nessa época era muito voltado a posicionamento, então eu tinha um plano de posicionamento, que era uma consultoria onde a gente construía a base do posicionamento da pessoa e como ela iria construir conteúdo a partir disso. E a consultoria Unique, que era uma consultoria de branding completa, tanto a parte de posicionamento quanto a parte de identidade visual e como expressar isso de fato na sua comunicação. Então as pessoas contratavam esses serviços, tinha feedbacks excelentes, resultados incríveis, mas não tinha uma continuidade. As pessoas não tinham um acompanhamento, um negócio depois em que a pessoa comprasse de mim mais vezes, em que eu tivesse uma recorrência mensal para ter a previsibilidade que eu gostaria. Então, e ao mesmo tempo eu via também muita gente falando de posicionamento em eventos que eu ia, em comunidades que eu participava, eu sempre me sentia muito só mais uma no assunto. Toda roda que eu tava, tinha mais uma pessoa que falava sobre posicionamento, e isso me incomodava muito, muito, muito. E eu acho que por mais que quando a gente fala de, porque tal nicho tá saturado e tudo mais, muitas vezes é uma visão nossa, assim, porque como é o nosso nicho, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que atuam nesse nicho em específico. Então a gente tem essa percepção de que tem muita gente atuando nisso. Mas posicionamento, gente, vamos ser sinceros, tinha, em 2024, muita gente falando sobre isso. Hoje, eu vejo também muita gente falando sobre isso, mas não tanto que nem em 2024. E com isso eu sentia que eu talvez não conseguiria me destacar da forma que eu gostaria naquele assunto, porque já tava muita gente falando sobre. E
ao mesmo tempo, né, a gente tinha essa questão de que as pessoas não me contratavam para algo de acompanhamento, algo mensal e tudo mais, que me trouxesse previsibilidade. Para isso acontecer, eu precisava de algo mensal. Posicionamento, como é que é posicionamento, um acompanhamento de posicionamento? É relacionado a conteúdo. Não tem como desassociar com conteúdo. Percebendo que essas coisas estavam diretamente associadas e ainda tinham pessoas que achavam que eu atuava como social media, que essa é uma coisa que acontece muito. Se tem pessoas perguntando, tu faz tal coisa no teu direct, é porque tu tá errando a comunicação. Então eu sabia que aquela comunicação, aquele formato não estava dando certo e não iria pro caminho que eu gostaria. Então, além disso, eu percebi que eu estava deixando de explorar meus potenciais. Uma engenheira de produção formada, quem que tem... Hoje em dia as pessoas estão desvalorizando muito o diploma, mas justamente por isso, poucas pessoas são formadas no digital. Quem é formado tem uma vantagem porque tem um repertório diferente, uma visão de mundo diferente. E além disso, sou uma virginiana bem maluquinha, bem organizada, assim, muito obcecada por organizar, estruturar as coisas e tudo mais. Então percebi que eu tava deixando de explorar esse meu lado. Então, durante esse ano, 2024, eu criei muitos produtos e eu amava muito esse processo de criar novos produtos, de embalar, empacotar o meu conhecimento de uma forma lógica, sabe? Pegar várias informações soltas e organizar elas. Desde o início eu gostava muito disso. E foi assim que eu comecei com, indo pra... No final de 2024, que foi quando eu de fato bati o martelo nessa decisão de não, eu vou fazer essa transição e eu não vou mais atuar com social media, foi quando eu recebi o conselho de uma amiga em uma brincadeira que ela falou que ela me contrataria para atuar na experiência do cliente da empresa dela. E foi dessa forma, com esse start, que eu comecei. Eu comecei dando para ela prestando para ela uma consultoria para ela melhorar a experiência do cliente, das alunas dela, da comunidade. E em 2025, quando eu tava fazendo meu planejamento, eu falei, esse ano é o ano em que eu vou fazer essa transição acontecer e eu vou zerar o social media. Então eu passei por algumas fases ao longo de 2025, não vou passar por todas elas aqui, mas basicamente eu comecei atuando como experiência do cliente, e daí foi um momento que eu encerrei produtos antigos ali e tudo mais, comecei a trazer esse assunto de experiência do cliente, conteúdo sobre suporte, feedback, valorização da entrega e tudo mais. E eu fiz a minha consultoria, minha primeira consultoria mais focada nisso, que era a consultoria Otimiza CX sendo Customer Experience. E vendi bem. Mas eu tinha um gargalo nessa época, que era que as pessoas, de alguma forma, elas entendiam que eu trabalhava com processos, mais voltado para gestão de projetos, porque quando se fala de experiência do cliente, para experiência do cliente acontecer, ela precisa de um processo associado. Então, tinha essa confusão pelo meu público, e com base nisso, eu decidi mudar um pouco a comunicação e falar sobre diferenciação de marca. Então, diferenciação atuando em produto e na parte de posicionamento. Então, eu comecei com essa nova comunicação, testei ela, deu super certo. Mas, ainda assim, não tinha acertado totalmente a minha comunicação. Então, ao longo de 2025, eu criei novos produtos e fui ajustando a comunicação conforme o feedback que eu tinha deles. Experiência do cliente? Não, tá me associando a algo que não faz tanto sentido pra mim. Ok. Diferenciação. Aí fui lá e testei. Não, diferenciação ainda tá voltado muito pra posicionamento, vai dar uma confundida. Aí fui lá e voltei. Comecei a ter uma comunicação mais voltada pra... foi um grande acerto aqui. Teve um conteúdo que eu fiz sobre diferença de consultoria, mentoria e assessoria. Performou muito bem no orgânico. Foi o primeiro post meu que performou muito legal no orgânico. Então, esse post foi um dos fatores que me fez decidir começar a falar mais de esteira de produtos, começar a falar mais de como criar uma consultoria, como criar uma assessoria, um infoproduto. Então, foi quando eu comecei a entrar mais nesses assuntos no meu feed.
Nisso eu já tinha criado minha consultoria, já tinha criado a mentoria, e uma grande meta para o meu segundo semestre de 2025 era criar a minha metodologia gravada, mas a gente decidiu deixar isso para o final do ano, justamente para eu entender a minha comunicação, acertar a comunicação. Então, eu já tinha um produto muito bom, um infoproduto, que foi o meu primeiro, que ele foi sofrendo várias alterações, que era o Sol, o template de organização no Notion. Ele teve melhorias em 2025 também. Eu fiz uma masterclass e um workshop ao longo de 2025, foi muito bom nessa transição, me ajudou muito a agregar autoridade, as pessoas entenderem um pouco melhor dessa minha nova fase. Então, eu tive esse workshop, que foi o workshop Baú da Diferenciação, que foi muito, muito legal e me trouxe muitos resultados, assim, com clientes, mas também de entendimento do meu assunto. E onde eu tive um grande acerto de comunicação foi numa aula que eu dei para a comunidade da Manuela Flores sobre como vender várias vezes para o mesmo cliente, onde, desenhando essa aula, que eu abri o Canva e comecei a desenhar, eu entendi que o meu método, ele tinha sim a parte de experiência do cliente, mas para a experiência do cliente funcionar e para vender várias vezes, precisava-se de uma esteira de produtos. Então foi aí que eu decidi focar nisso com força, e o meu infoproduto, o meu primeiro treinamento gravado foi sobre isso, e é a oficina Esteira Lucrativa. Eu lancei ela em 2025 também, e é um produto muito xodó, assim, que eu pensei com muito carinho, gravei com muito carinho, escrevi cada aula ali que tá ali, eu escrevi, assim, da minha cabeça, 100%. Então, foi muito bom. E o meu maior acerto, eu diria, ao longo desse ano, foi focar a minha energia nesse objetivo principal de zerar o social media. Eu realmente ter fincado essa bandeira de que eu iria fazer isso acontecer. E ponto, sabe? E se eu fracassasse ou tudo mais, eu sabia que pelo menos eu tinha dado o meu melhor naquele ano, e foi justamente isso que eu fiz. E para isso acontecer, né, como eu tinha esse objetivo principal, eu sabia que eu precisava aprender mais sobre a experiência do cliente, ter bons produtos de recorrência, ter uma boa esteira de serviços. E esse objetivo principal me ajudou a tomar decisões ao longo do ano de 2025. E se tu tá nesse momento em que tu é social media e talvez tu esteja se sentindo exausta, sobrecarregada, se questionando sobre várias decisões de vida, eu conversei com uma seguidora essa semana que ela me trouxe algo que eu achei muito legal ela reconhecer isso, de que ela falou: Ni, eu não acho que esteja no meu momento de eu deixar de atender como social media, porque eu tô aprendendo muita coisa ainda. E isso é importante, nem sempre é o teu momento. Social media é um serviço mais operacional, onde você executa muitas coisas pelo cliente, onde tu se permite se testar, ver o que tu gosta, aprender e, de fato, desenvolver a tua especialidade. É muito importante para tu se desenvolver como profissional, para te entender o que tu gosta, o que tu não gosta, para daí sim depois fazer essa transição como especialista. E para ti que já está nesse momento de fazer essa transição como especialista, primeiro, né, como é que tu vai fazer essa transição? Veja o quanto de faturamento, não faturamento, quanto de lucro tu precisa repor dos clientes de social media. Tira todos os gastos com plataforma, com terceirizados, fornecedores que tu utiliza. Vê o quanto de lucro, que é esse valor que tu precisa repor. Cria um produto no formato express para validar o teu método, esse novo conhecimento, essa nova era, que no meu caso foi a consultoria Otimiza CX, que hoje ela já tá muito redonda, e é a consultoria Sprint 30. Para quem tiver curiosidade, eu vou colocar aqui o link abaixo. Então tem essa consultoria de 2 encontros de 1 a 2 horas, em que tu resolve algo pontual para testar esse novo método, cria um novo serviço de recorrência para esse objetivo de repor o faturamento previsível mensal, e ajusta, e ajusta, e ajusta várias e várias vezes, até tu acertar a comunicação e acertar o nicho que tu tá atuando, acertar o assunto central que tu tá abordando. Então, esse foi um pouquinho da minha jornada. Ficou longo esse vídeo, misericórdia, mas eu espero que ajude quem tá vivendo um momento como esse de transição. E acho que é muito normal para quem começa no digital começar com um serviço um pouco mais generalista, um pouco mais operacional,
E ao longo do tempo a gente ir se especializando, aprendendo coisas novas e fazer essa transição. É muito normal a gente, na nossa carreira tradicional, a gente trabalhar com várias coisas, às vezes vendedora, recepcionista e tudo mais, e a gente entender, depois de várias experiências, o que a gente realmente gosta. É natural esse movimento da vida. Então, no digital eu acredito que esteja acontecendo muito. E a profissão social media, ela foi feita para acabar na sua vida em algum momento. Porque ou você vai ter uma agência, ou você vai mudar o modelo de negócios. É insustentável você ser social media se você tem grandes ambições e quer escalar, quer realmente ter uma operação mais robusta, tem metas muito ousadas. É insustentável continuar com social media, porque vai te sobrecarregar. Então, dito isso, só tem uma opção: ou você se torna agência, ou você faz essa transição de carreira. E no meu caso, eu decidi fazer essa transição, foi a melhor coisa que eu decidi por mim, pela minha família, pela minha casa, pelo meu futuro. E indico muito, e claro que meu chat também tá super aberto ali no Instagram, aqui nos comentários, para vocês contarem um pouco da experiência de vocês, a gente ter essa troca e eu direcionar da forma que eu puder vocês nesse período de transição também. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais dessa minha história. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque a gente está tendo vídeo toda semana aqui e teremos ainda mais sobre esses assuntos de mentalidade, de empreendedorismo e tudo mais. Então, nos vemos numa próxima.